Olá, meu amigo, minha amiga. Se eu fosse dar um título para o nosso encontro de agora, o mais adequado talvez fosse Homens e Geleias. Isso porque os acontecimentos estão se sucedendo aqui no nosso país e fora do Brasil numa velocidade tal que não dá para a gente ficar aguardando para compartilhar algumas coisas que eu vi nessa noitinha aqui no nosso país. Por isso eu estou mais cedo aqui com vocês. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal, ainda não nos conhecia, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha se somar aos mais de 1 milhão de amigos e amigas que já são inscritos e conectados através do nosso portal do José. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende. Nunca se esqueça do seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, iniciando aqui os desdobramentos de filas que estão andando com maior velocidade aqui no Brasil. Moraes libera julgamento de militares e policiais denunciados por trama golpista. Esse é o terceiro lote daqueles que foram denunciados pelo Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, para que o ministro Zanin estabeleça uma data para ver se o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma, converterá essas criaturas de denunciados para réus ou não, se algum outro ali vai ser excluído do meio dessa história toda. Eu acho pouquíssimo provável que alguém escape de passar por essa condição de réu a partir de agora, a partir do próximo dia 25, que nós acompanharemos aqui no nosso portal do José. Pois bem, então ontem à noite eu estava ainda acompanhando os desdobramentos dessas histórias aqui envolvendo homens e geleias, porque o Dudu Bananinha veio a público, né, assim, muito virulento, muito viril, né, muito afirmativo, muito destemido, corajoso, dizendo que há uma grande diferença entre homens e geleias, alguma coisa nesse sentido. Aí eu quero compartilhar aqui com vocês esse trecho aqui, deixa eu ver se é esse aqui. Aqui, acho que é nesse trecho aqui, vamos lá. Fala, Bananinha. Vocês, homens de geleia, pequenos e vaidosos, não estão acostumados a lidar como homens de convicção. Acharam que iam me chantagear com os benefícios e regalias do cargo. Não poderiam errar mais miseravelmente. Os melhores parlamentares, verdadeiramente vocacionados, não são figuras caricatas, apegadas aos títulos da burocracia. Abro mão de cabeça erguida. Isso aí. Então, enfim, está aí um homem viril, destemido, com uma ideologia inquebrantável. E mais, né? Ele chegou e fez aqui ameaças ao ministro Alexandre de Moraes, que, olha, o ministro deve ter ficado sem dormir, né? Vamos ver aqui. Se Alexandre de Moraes quer apreender o meu passaporte, ou mesmo me prender, para que eu não possa mais denunciar os seus crimes nos Estados Unidos, então é justamente aqui que eu vou ficar e trabalhar mais do que nunca. Alexandre, a minha meta de vida será fazer você pagar por toda a sua crueldade com pessoas inocentes. Estarei focado integralmente nesse objetivo. Só retornarei quando você estiver devidamente punido pelos seus crimes, pelo seu abuso de autoridade. Finalizo comunicando ainda que, graças ao excelente trabalho desempenhado pelo líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, que não... E aí vem um blá, 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 blá. Mas vocês viram só, né? Ele não vai descansar enquanto o ministro Alexandre de Moraes for punido. Punido por quem, Bananinha? Qual corte, qual jurisdição, por qual delito, por qual situação? Ficou meio ambíguo, né? Mas, enfim, como o senhor é um homem de fibra e o senhor não tem medo de outras criaturas, porque são criaturas do mundo das geleias, eu queria compartilhar aqui com vocês o que aconteceu com esse cidadão aí, né? Que andava, agora ele não está andando muito, né? Com a camisa estampando o rosto de um torturador. Eu mostrei aqui para vocês os resultados das vítimas que o torturador, que essa figura expõe na sua camiseta, nessa fotografia aqui, fez com brasileiros, com verdadeiros patriotas e pessoas que absolutamente estavam inocentes e muitas dessas circunstâncias não estavam com o menor envolvimento político. Aí, depois disso tudo, ele foi para o programa do Lacombe, né? E aí, em dado momento, aconteceu o seguinte com esse homem viril, com esse homem aí que não tem medo dos homens de geleia. Vamos lá. O senhor chegou a conversar com Jair Bolsonaro sobre essa decisão? Que papel ele teve, que tipo de conselho, que tipo de opinião ele tem sobre essa sua decisão?
Meu pai, claro que ele queria o filho dele perto dele, né? É dureza. Ué, cadê o Bananinha? Ó, ó os soluços. É dureza. Dureza, né, meu filho? É difícil. A gente está aguardando só o deputado. Claro, a pergunta... Dudu, A gente entende a situação, é uma situação muito delicada. é verdade, eu queria recordar mesmo quem são os homens de geleia. Eu acho que eu estou meio esquecido, né? Seria legal o deputado Dudu Bananinha falar dessa fibra, né, que ele tem. É uma decisão muito difícil, muito difícil. Tem muita gente aqui no chat dizendo, inclusive, que Jair Bolsonaro deveria dar um jeito de escapar, de fugir. A gente, como disse o deputado, tudo se encaminha para... Eu escutei soluços aí, hein? Soluços, assim, respiração pesada, né? Mas segue aí. Conclusão desse jogo de cartas marcadas com uma condenação do Jair Bolsonaro num processo absolutamente absurdo, denúncias fajutas, delação fajuta, tortura. Né? A tortura, ô Lacombe, eu sugiro você, que é jornalista, você devia se instruir um pouquinho mais, né? Procure saber quem é Carlos Alberto Brilhante Ustra, aqui o ídolo do Dudu Bananinha. Você saberá bem o que é tortura, tá? Não é isso que você está falando, não. Mas segue aqui o No barco. meio desse processo todo, abusos, arbítrios, ilegalidades. Eu peço desculpas por ter provocado essa reação no deputado, mas por ter apresentado essa receita de geleia, né? Geleia de banana. Me desculpem aqui a ironia, tá, gente? Vamos lá. É que eu não gosto de parecer que eu estou me vitimizando, né? Mas quem faria uma coisa dessa no clã Bolsonaro, se colocar como uma vítima, se apresentando assim, em hospital, com cara de semi-morto, com sondas, falando o tempo todo que daria sua vida, que sofreu um atentado, que pode ser envenenado na cadeia, que pode ser morto, né? Quem faria isso no clã Bolsonaro, esse clã com tanta fibra e tão poucos potes de geleia, né? Mas segue o barco. Mas é uma possibilidade real. É uma possibilidade real. Eu nunca amava meu pai, enfim. Mas é a vida adulta também, né? Sacrifício. Né? O Alan ficou 3 anos aí sem ver a família dele. Isso daí também pesa, tá? Muita gente falou que pode vir que ele não vai pegar teu passaporte. Mas o Alexandre de Moraes já fez muita atrocidade. A gente não pode Quem tem medo, né, Dudu? esperar contar com alguma decência ou senso de moralidade desse tipo de pessoa. Como eu falei, ele está na prateleira do psicopata. Né? Ele está na prateleira do psicopata, Dudu Bananinha. Quem usa esse tipo de camiseta é o quê? Eu não vou nem mostrar aqui, como eu já mostrei algumas vezes, né, algumas fotografias das vítimas, que o ídolo dessa criatura aqui, o que ele fez com pessoas aqui no nosso país. Bom, mas já falamos muito disso, né? Vamos seguir aqui para o final dessa receita de como se fazer geleia de banana. Então ele pode perfeitamente até estar mandando mensagens pelos bastidores para eu ficar confortável em retornar. E quando eu chegar aí, ele pegar meu passaporte. Né? E aí, o que eu vou fazer? E se ele resolver me prender igual ele fez com o Daniel Silveira, devido ao que eu tenho falado? Né? Eu vou ficar sem ver meus filhos crescer? Vou ficar, poxa, Georgia 4 anos, Jair Henrique 1 ano. Poderiam ter pensado nisso antes de tentarem um golpe, né? Tentarem subverter as instituições, né? Mas como vocês são homens de fibra e o nosso país é composto por homens de geleia, então vocês não tinham muito o que temer, né? E minha mulher tendo que me visitar em cadeia, sendo que não cometi crime nenhum, entendeu? Então tem muita coisa que pesa quando você toma essa decisão. E certamente eu conversei com ele, tá? Não foi fácil, foi difícil. Ele queria. Conversou com o pai, que é um homem muito corajoso, um homem que jamais se vitimizaria, um homem que jamais faria algum tipo de novela, um homem de fibra. Que eu estivesse por perto. Mas conforme eu fui conversando com ele foi entendendo os meus argumentos também, ele aceitou a decisão. E Deus quiser, ele só está deixando a gente mais cascudo aqui para quando a gente retornar mais forte. Então pensa em retornar, né? Perguntas têm surgido em relação ao que pode acontecer com o Dudu Bananinha com esse período de licença, né? Bom, se a licença for protocolada mesmo na Câmara,
com a perspectiva de ultrapassar 120 dias, em 48 horas o presidente da Câmara tem que convocar o suplente. O suplente assume, os servidores do gabinete do Dudu Bananinha são todos exonerados e o suplente vai poder nomear um grupo de funcionários. Mas eu acho pouco provável que o Dudu Bananinha não estabeleça ainda algum tipo de estratagema para manter o gabinete funcionando ao máximo com servidores que são leais a ele ali, que de repente, quem sabe até rola uma rachadinha, né? Porque esse pessoal tem um estranho hábito parlamentar, né? Então ele pode ser que tente ali permanecer com servidores mais algum tempo na Câmara. Vamos ver, né? Só os próximos dias aí nos dirão. Agora, que a criatura está com muito medo, isso está. Nem o ministro Alexandre de Moraes tendo mandado arquivar o pedido de retenção do passaporte dele, porque o ministro seguiu o parecer do Procurador-Geral da República, que foi muito técnico. Ele analisou as condutas do Bananinha no exterior e ele não conseguiu enquadrar aquilo de uma forma muito nítida, esses comportamentos dele lá fora, com algum crime previsto no Código Penal brasileiro. Quando a Lei de Segurança Nacional ela foi revogada, o Código Penal brasileiro recebeu uma série de dispositivos, mas muito aquém daqueles crimes que eram reprimidos de uma forma muito pesada pela Lei de Segurança Nacional. Isso foi, inclusive, sancionado pela figura do inelegível, que sabia bem o conjunto de crimes que poderiam ser atribuídos a ele. Então, ele achava que tinha uma margem de segurança ali para cometer uma série de delitos, que esses delitos poderiam não ser enquadrados ali no Código Penal. Lê do engano, errou feio e agora vai ser responsabilizado. E nós veremos mais à frente se as geleias vão permanecer muito moles, ou se as geleias vão ter algum tipo de fibra, vão ficar mais rígidas para enfrentar a cadeia, a papuda, e alguns receberem as visitas dos seus familiares, né? Gente, depois de tudo que aconteceu no Brasil, me desculpem, não tem como a gente não ser irônico e sarcástico diante dessas criaturas tão malévolas que tentaram destruir a nossa democracia e ameaçar a nossa existência enquanto pessoas físicas e a nossa existência institucional. Eu fico por aqui, mais tarde eu volto. Tenham todos um bom dia. E se puderem, como uma geleiazinha, para lembrar que esse dia é um dia que coisas muito interessantes estão acontecendo aqui no Brasil. Até o próximo encontro. Tchau!